Lá eu não sabia. E minha caminhada com Deus, ela só começou depois de 6 anos que eu já estava empreendendo. Eu não sabia que a minha mudança de educação física para uma vida de suplementos ia me trazer o que eu trouxe. Todas as coisas que não vai dar tempo de falar aqui, que eu tive de bênção na minha vida. O que eu falaria para o Jonas lá de trás era justamente, não temas porque Deus está contigo. Eu não tinha noção daquela época. Eu tive que superar muitos medos. Aí sim, podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que entrega para você todo aquele conteúdo sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente que eu, meu amigo Cícero e com certeza diversos empreendedores gostariam de ouvir, de receber, seja no início, seja no decorrer da jornada empreendedora. E hoje o dia vai ser animado, hein? Rapaz, hoje é potência, hein? Hoje não promete não, hoje cumpre. Galera, se você nos acompanha por alguma dessas plataformas, seja no Spotify ou no YouTube, avalie a gente no Spotify e segue o nosso canal. Já são mais de 40 episódios do Aí Sim Podcast com os mais diversos temas, dos mais empresários dos mais diversos segmentos, para te auxiliar e trazer diversos insights para o teu negócio. E no YouTube, a gente tem o nosso canal também. Se inscreve lá, deixa a tua curtida. E se você conhece outro empreendedor ou alguém da tua família que você sabe que quer crescer, que você sabe que tem sede de conhecimento nessa área de empreendedorismo, compartilha com ele esse episódio que eu garanto que ele vai te agradecer bastante. Tá bom? Então, vem com a gente. Aí tem uma novidade, viu? Tem enquete lá no Spotify, viu? Tem enquete no Spotify. A gente quer saber, no final desse episódio, qual é o seu momento aí sim desse episódio. Então, qual foi o grande insight que você leva desse episódio para a sua vida que você vai implementar no seu negócio. Beleza? Cícero, eu tô aqui com esse rapaz, um sorriso contagiante... Cícero Jorge, fala aí, Cícero, com a galera. Vamos lá para mais um episódio que vai entregar muito, hein? Beleza, gente. Vamos começar então o nosso episódio de hoje. Hoje a gente está com ele, o cara que foi simplesmente personal trainer e uma hora ele disse assim, rapaz, tem mais coisa por aqui, viu? Tem mais jogo do que esse daqui de hora-aula. E esse cara, há 8 anos, ele começou a vender suplemento junto com a sua esposa e esse começo de vender suplementos se transformou simplesmente na maior distribuidora do Norte e Nordeste, com mais de 70 funcionários. A HP Suplementos faturou aí mais de 40 milhões no ano passado e também são proprietários da marca Evorox Nutrition, que a gente já experimentou e o negócio é forte, né? E a feira Connect Fit, que na sua última edição teve nada menos do que 5.600 pessoas no centro de eventos aqui do estado do Ceará. O homem está entrando em várias áreas de atuação. A gente está aqui com ele, muitas lições para você aprender e muita coisa para compartilhar aqui de vendas, que é o meu amigo Jonas Vasconcelos. Bora lá, galera. Espero agregar vocês aí. Então, o episódio de hoje a gente estava combinando, vai ser muito sobre cultura, de time comercial, sobre vendas. Então, se você hoje está procurando conteúdo como esse, fica ligado até o fim, que eu tenho certeza que vai ter um momento aí sim, pesado, até o final desse episódio. Show! Muito bom. Tá contigo, Cícero. Jonas, nesse primeiro momento, a gente gosta de conhecer quem é o Jonas. Para depois a gente saber do empresário, das empresas, mas assim, quem é o Jonas, a pessoa Jonas? Cara, hoje eu posso dizer, apesar de ter sempre fui, mas hoje eu tenho a consciência que eu sou um filho amado de Deus. Eu sou o marido da Karina, sou pai do Gabriel, da Antonella e da Valentina. E sou um cara que tem algo dentro de mim desde criança que me fez ter essa jornada. Eu não sei viver sem querer evoluir todo dia. Para mim, não evoluir todo dia tá melhor do que um dia após o outro. Se eu não fizer isso, eu não estou vivendo. Então, isso é o meu DNA, é o que me molda. Então, todo mundo que está ao meu redor, eu tento fazer
com que essas pessoas, como é que é o nome, também estejam evoluindo. Então, muito do que eu sou hoje, do que eu construí, que a gente vai conversar, tem disso, desde algo que eu não sei te explicar o porquê. Talvez pelo meu perfil, talvez por alguma coisa que eu vivi, mas isso para mim tem muito valor. Então, eu sou um cara extremamente determinado, sou um cara extremamente focado, um cara que teve que aprender muito com meus erros, muito lidar com maneira de se comunicar melhor, maneira de trabalhar com pessoas melhor, e venho fazendo isso a cada pouquinho, a cada dia, a cada ano vira muito, e venho construindo aí, dentro do ecossistema de suplementação, né, da nutrição esportiva, vários pontos de contato com o consumidor, desde se for B2B ou se for B2C, e com isso entendendo que é um caminho que, por meu propósito, tá chegando até a galera. Massa. Massa. O cara já começa com um insight aí, né, Cícero? Não é? Então é o jogo do longo prazo, né? Saber jogar o jogo no longo prazo. Não, porque você traz, ele diz assim, eu não sei viver um dia sequer, né, sem estar vivendo melhor do que o dia anterior. É que pode ser um pouquinho, mas no final de a cada ano vão se tornando grandes saltos. Mas muito massa aí, o Jonas. E a gente gosta, dentro desse movimento inicial, a gente entender que por trás do empresário tem uma pessoa. Né? E o que a gente queria saber de você, assim, é para que você chegasse aonde você está hoje, com certeza você teve algumas bases que foram importantes nessa caminhada. Quem você tem aí como base ou como referências, né, no início da sua caminhada que você carrega ainda como exemplo, com gratidão no seu coração? Cara, antes de falar sobre a base, eu ouvi uma frase numa imersão que eu estava 2 semanas atrás, que é assim: a coisa mais difícil do empresário é ele ser gente. Porque o que acontece? E a gente pode dizer que eu tenho uma família, eu tenho não sei o quê, mas, cara, um empresário, um empreendedor, ele passa muito tempo do dia, se não for praticamente o dia todo, pensando em como tá fazendo isso. E fazer isso de uma forma, não é nem equilibrada, é uma forma saudável, de uma forma balanceada, uma forma ecológica, é um desafio, como é que é muito grande, de provavelmente você que está olhando aqui. E assim, as minhas bases, alguém que desde o começo lá, se eu for passar a primeira pessoa, foi meu pai. Porque o meu pai, ele não tinha brio nenhum. Meu pai era um cara que literalmente trabalhava para dar o melhor para a família. Então, ele era um cara extremamente determinado, extremamente focado. Foi um pai que, para mim, e eu entendo muita coisa hoje, eu achei até ele achar ele ausente, porque ele trabalhava muito, mas a primeira base foi o meu pai, que eu vi ele trabalhando muito, com muito amor, com muita felicidade, fazia o que gostava. Então, eu nunca aprendi que trabalhava com o quê? Cara, meu pai, quando eu nasci, ele tinha uma locadora de fita cassete aqui em Fortaleza. Uhum. Era Estúdio Vídeo, lá na Vigílio Távora. Com 8 anos ele quebrou, fui morar de favor na casa da minha bisavó, fiquei estudando com bolsa no colégio, e dali ele pivotou ali para instalar redes de proteção. Então, meu pai ficou instalando rede de proteção dos meus 8 anos até os meus 17, quando ele faleceu de câncer. Então, ele sustentou a família instalando rede de proteção. Então, eu vi ele trabalhando feliz, eu vi ele trabalhando alegre. Então, até eu entender o que era trabalhar, até entender o que era mercado de trabalho, eu não tinha referência. Então, hoje eu tenho referência de muito do que de eu gostar de trabalhar, de ter o amor pelo que eu faço, do meu pai. Aí, hoje, depois que eu comecei a empreender, aí eu comecei a ter outras pessoas, referências que foram mudando ao longo da minha jornada. Claro. A minha referência de quando eu comecei não é a mesma referência que eu tenho hoje. Quem eu achava muito bom, aí como é que meu Deus, eu vou chegar ali. Quando eu estava com 2 anos de venda de suplementos, era uma pessoa. Hoje aqui já é outra pessoa, né? Mas se eu fosse escolher a base, seria meu pai. Muito bom, Nossa. cara. Muito bom. Interessante, porque a gente muitas vezes não reconhece, né? Não traz esse exemplo que a gente tem dentro. Nunca me perguntaram isso, eu nunca tinha respondido isso. Aí quando tu perguntou, eu fui mesmo. Entendeu? Mas que bom, cara. Fico feliz de você trazer aí como grande referência aí o seu pai, porque
realmente a gente trazer da nossa família, a gente trazer e a gente reconhecer a importância. Tem gente que traz até a referência do que não deveria ser, né? Mas a gente entender e a gente colocar muitas vezes o que seja, o pessoal fala muito de critica a coisa da gratidão, né? Mas você entender e reconhecer que naquele momento, nas condições que ele tinha, ele estava fazendo o melhor dele, né? É fundamental. E você trazer exatamente isso daí, né? Assim, ele era um cara que trabalhava feliz, né? Nas condições que ele tinha, e ele me trouxe esse movimento de inspiração. Isso daí é muito forte e vale a pena ser ressaltado. E assim, pra gente que tem fé e acredita, sabe o quanto ele hoje está feliz, né? Entendeu? Com Porque certeza. ele não só deixou um legado de trabalho, né? Ele deixou um legado de um homem, né? Sim. Que aí é o que é interessante e assim, é muito importante trazer isso para os negócios, porque no começo da fala você trouxe muito essa questão do quanto para o empresário é difícil tornar ecológico, né? Família, tal, várias coisas. E quando você traz isso, é muito importante a gente entender que justamente o não deixar ecológico faz muitas vezes as coisas não darem certo, né? E aí às vezes a gente não olha para isso porque acha que é só o número que não bateu. Mas às vezes é justamente a atenção que você não deu que fez o número não bater. Sim. Né? Se tornar presente, né? Show. Beleza. Cara, quer seguir? Falar. Beleza. Ô, Jonas, eu acompanho você no Instagram. Mas... né? Sigo lá, vejo sua rotina, que começa muito cedo. Eu não só vejo no Instagram, mas a gente se vê lá na academia, a gente treina na mesma academia, né? Mas eu percebo que você, antes de você chegar lá às 8, às 9, sei lá na empresa, você tem uma rotina de entrada. Tem. Né? Você faz... Eu tenho uma história legal sobre essa rotina de entrada. Você segue um ritual que eu percebo muito disciplinado em relação a isso. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a galera disso daí e assim, o quanto que isso realmente... Quando foi que você começou a fazer isso e o quanto que isso é importante para você? Hoje, se você botar no Google Ritual do Acordar, vai estar lá. Um bocado de coisa bacana. Ou vários livros que vão te provar por A mais B que você tem um ritual. Você faz. Eu não faço por isso. Ele me gera isso. Mas tem uma coisa muito legal que eu não sei exatamente porquê. Minha mãe não sabe dizer exatamente porquê. E meu pai que poderia responder, ele não está mais aqui. Mas eu não sei como começou exatamente o movimento na minha casa, que eu era o primeiro aluno do colégio a chegar. Eu via o porteiro chegando. Eu chegava no colégio 15 para as 6 da manhã. Então eu esperava o portão até umas 6 horas, 6h10, abrir. E quando o portão abria, quem era que estava no colégio? Eu. E aí o que eu ia fazer até chegar o meu primeiro amigo? Naquele momento, eu pegava o livro paradidático, livro que é aquele que a gente lê para poder fazer prova, e comecei a ler para... já que eu estou aqui, e eu pegava, se é 100 páginas e tem 15 dias para a prova, eu tenho que ler X páginas por dia, e eu comecei a fazer aquilo. Esse mesmo hábito eu levei para a vida adulta. Quando eu descobri que dentro de livros, dentro do conhecimento, estava a chave para eu crescer dentro da minha empresa, eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu sou um cara naturalmente... sabe aquele pessoal que consegue ficar estudando de noite, de madrugada, e a galera que não consegue? Eu sou o cara que 8 horas da noite eu pifo. Então, se eu tiver uma festa à noite de casamento, macho, 10 horas da noite eu tô lá deitado, acabado. Inteiro. Então, eu sou o cara que acordo 5 horas da manhã sem despertador de nada. Hoje, minha rotina, quando eu já acordo 4h10. Então, muito disposto, muito ok, mas também durmo 9h30 no máximo. E aí eu tenho uma rotina sempre. Desço, tomo alguns comprimidos, alguns suplementos que eu tomo, vitamina D, vou falar aqui uns 8. Então, faço um copinho de café e vou lá para o meu escritóriozinho dentro da minha casa e faço lá, leio a Bíblia, faço meu momento com Deus. Depois daquele momento, eu leio um livro que eu esteja lendo, alguma coisa. O que você está lendo atualmente? Cara, um livro sobre cultura empresarial. Um livro, o nome do livro foi muito engraçado porque esse livro eu não queria. Hoje eu tenho até um negócio massa para vocês dois e para você também que tá assistindo. Acredito que você, assim como eu, e não te conheço tanto, mas acho que sim, também você já deve ter lido muito livro. Como é que você escolhe seu próximo livro? Referências das referências. Eu busco dessa forma.
Mas você mesmo assim já leu um livro, referência das referências, e viu, eu já vi isso, não me gerou tanto que quando eu esperava. Eu já passei por isso. Sim. E como é que eu sei agora qual livro que eu tenho que ler? Loucura, mas funciona. Pergunte para Deus qual é o seu próximo livro. Eu comecei a usar essa estratégia porque eu estava me sentindo mal em não ler a Bíblia e estar lendo livro empresarial. Passei por isso, comecei a ler a Bíblia e agora eu senti que eu tinha que ler de novo. E um dia eu passei e senti que eu tinha que ler aquele livro. Esse livro que eu estou lendo agora, eu estava passando pela biblioteca lá na igreja e eu, meu irmão, não quero o livro agora não. E eu bati o olho e senti o negócio. E quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a receber os sinais, entender como é que ele fala com você, e cada um recebe de uma maneira diferente. E quando eu peguei aquele livro, eu nem li, macho, o que tinha dentro. Eu só peguei, já sei, já me liguei e comprei. Mano, parece que estava assim, escrito o que eu tinha que fazer na empresa, escrito o que estava acontecendo de uma maneira assim, caraca. Pro seu momento. Pro meu momento daquela hora. Então, eu comecei a fazer isso porque pode ser um livro que não tenha nada a ver, um assunto que nada a ver, mas você nunca... Sabe aquele negócio que a gente tem assim, oh meu Deus, o que eu vou ler hoje na Bíblia aqui? Me dá uma palavra. Imagine que você pode usar essa mesma coisa num livro para sua empresa. Como é o nome do livro que você O nome do livro que eu estou lendo é Caminho para o Poder. Não tem nada a ver. Se eu li isso aqui, poder e tal, cara, não tem nada a ver com cultura empresarial, não saber nunca na face da terra. Só que quando eu recebi, só peguei isso daí. Então, conta uma história muito bacana de como uma empresa com a cultura, como é que é o nome, que ela precisa ser mudada, como foi essa transição para isso daí. Caminho do Poder, né? Caminho do Poder. E aí você faz a sua leitura e depois da leitura, aí pronto, aí já vou partir para poder me arrumar para ir para academia. Depois da academia, eu vou trabalhar. Então, eu chego na empresa em umas 8 e pouco. Mais ou menos essa é a sequência aí. Todo dia eu tento chegar na academia umas 6h30 da manhã. Sei. É Então, mais ou menos essa missão. Entre 4h10 e 8h30 da manhã, rola muita água debaixo da ponte, né? Macho, muita. E é o horário mais, para mim, mais importante do dia, praticamente. Porque é o horário que a minha mente tá... É onde entra coisa, é onde que sai insight. É muito bom para mim. Nossa. Começou na pancada aí, né? E assim, eu vou pegar um pouco dessa deixa que você falou do Pergunte para Deus o seu próximo livro, né? E aí você tá lendo esse livro de cultura empresarial, né? Na verdade, Caminho do Poder. E aí você trouxe um ponto que é muito interessante e eu quero entender um pouco mais disso. Você disse assim, ó, essas primeiras 3 horas ali, né? De 4 horas, começa 4 e? 4h10. 4h10 até 8 que tu chega na empresa, né? Então ali são 4 horas de processo e é como você falou, é um momento que a minha mente tá absorvendo e eu tenho muito insight, tá? E aí você disse que é uma construção da sua infância e tal, foi trazendo isso. Hoje, se você para ver, com toda a inteligência e expertise que você tem, qual insight você traria para a pessoa começar a ter essa rotina? Como assim, cara, a dificuldade que a barreira que o cara vai encontrar é essa, mas eu digo para ti que na prática, tu quebrar essa barreira, tu vai chegar aqui. Seria de ter uma rotina ou de acordar De ter uma cedo? rotina. Porque o que eu acredito muito, tem muita gente que tenta se moldar a acordar cedo, quando ela deveria fazer essa mesma coisa à noite. Então, eu acredito... Perfeito, rapaz, sensacional. Tu entendeu? Então, todo mundo... Vai depender do seu biotipo. Se você é uma pessoa que tem hábitos noturnos, você pode fazer isso à noite. Tem eu vi esse conteúdo, eu não me lembro o nome científico, mas o cara fala muito sobre momento de atenção. As pessoas não avançam ou elas não têm a melhor performance porque elas estão fazendo as coisas certas nos momentos errados. Então, cada pessoa, durante o seu dia, tem um momento de máxima atenção. Cronotipo, eu acho. Não tá entendendo alguma coisa. E aí a pessoa escolhe fazer as coisas mais que não detém de atenção no momento que ela tem mais atenção. E aí, no momento que ela era para ter mais atenção que ela tem, naturalmente, ela era para estar escolhendo fazer coisas que mais vão gerar resultados. Então, primeiro ponto, é o cara tentar entender que momento é dele desse. Conhecer, o meu é 4h30 da manhã, o teu pode ser 10 da noite. Que você que está assistindo. Perfeito. Pode ser que seja 10 da noite. Então, você lutar contra isso, pode ser até que você mude, mas vai dar um trabalho grande. E depois é entender que existem pequenas coisas durante o dia, Cícero, que a gente
pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, que te dá uma energia muito forte. Tipo assim, no meu caso, eu tento, como é que é o nome? Fazer, no meu caso, uma oração, por exemplo, se eu não faço isso, parece que falta alguma coisa. Se eu não pego meu filho no colégio num dia X, PTO, cai a energia do dia todo. Então, existem pequenas coisas que para você pode ser almoçar com mais calma, pode ser algumas coisas pequenas que te dão energia durante o dia, umas pílulazinhas que vão te mantendo nessa missão. Pode ser brincar um pouquinho com o Benjamin. Tá entendendo? E aí essas pequenas coisas, doses pequenas de 5 a 10 minutos ao longo do dia, Sim. fazem com que tu tenha energia para chegar até o final produzindo bem. Perfeito. Muito bom. Irado. E Jonas, cara, e aí você tem uma caminhada que eu diria que ela é bem atípica, né? Porque a tendência maior hoje que a gente vê, e eu conheço algumas pessoas dessa área do desporto, enfim, os caras, muitas vezes a tendência é o cara trabalha ali como professor de academia, estagiário, professor de salão, e aí o cara quer ser personal. Aí do personal ele quer escalar o preço da hora dele. Aí depois ele quer estar nas consultorias, ou um aplicativo, ou alguma coisa, ou então o cara monta uma assessoria. E os caminhos de escala são esses. Você fez um caminho diferente. Você saiu desse caminho do personal e passou a vender suplemento. E do suplemento aconteceram outras coisas, né? Mas me fala dessa virada. Onde foi que o Jonas saiu dessa sacada aí, dessa virada de eu vou parar de dar aula, parar de vender minha hora e vou passar a trabalhar com produtos? Bora lá. Importante você que tá até aqui no episódio ouvir isso, porque pode ser que mude também o que você está fazendo hoje. Você esteja talvez numa transição de carreira e queira entender como foi a minha, que quem sabe você se conecte. Eu, com 15 anos de idade, tinha essa altura, pesava 55 quilos, tripa seca. Só que eu era o cara que jogava bola, era o goleiro do colégio, eu era o cara que jogava na época CS, Warcraft, era o cara, não tinha como é que é o problema de inimizade. Mas, do nada, minha mãe me colocou na academia. Até um dia antes daquilo ali, eu era o cara que ia fazer ITA. Com um mês de academia, macho, eu amo isso aqui, eu quero trabalhar com academia. E dos meus 15 anos até os 18, eu fui ficando treinando, musculação, fui ficando, como é que é o nome mais forte, cheguei a ser bodybuilder. E o que acontece? Quando eu, com 22 anos, já com vários alunos de personal, já na academia bem estabelecido, e eu senti que eu estava estagnado. Eu senti que eu não tinha mais como evoluir. E eu te disse aqui que eu sempre queria o quê? Evoluir. Só que eu não pensava em pilar financeiro. Então, a venda de suplementos caiu para mim não como estratégia de crescer. Eu tinha um amigo que treinava comigo, Claudão, eternamente grato, que o cara me azucrinou 6 meses para eu vender suplementos com ele. E eu não, porque eu amava bodybuilder, eu amava o que eu fazia. Então, eu não tinha por que mudar. Eu tinha que pensar, como você disse, dentro daquilo, fazer crescer. Até que eu, de tanto o cara me perturbar, eu comecei a vender suplementos. E eu tive uma grata surpresa. Assim como quando eu tinha 15 anos, eu saí do ITA para musculação, eu me arrepiei. Me apaixonei por vendas. Olha, mano, de um negócio que eu não entendi, que acendeu um fogo dentro de mim que eu não conhecia. Olha, macho, eu não conhecia aquilo. E dali, macho, é isso. É isso. E aquilo começou a bater mais no meu coração. Eu comecei a vender e o meu amor que eu tinha por fisiculturismo, por musculação, coisa assim. Então não foi dinheiro, foi isso. E ali eu comecei a brincar de vender suplementos. Que acabou onde a gente está hoje. E chegou o dia que eu tive que escolher. E naquele momento que eu tinha que escolher, eu fiz uma escolha racional, num momento onde eu já estava com a renda de suplementos um pouco superior à venda aos alunos de personal treino. Eu comecei a tirar os alunos para poder focar mais em suplementos. Tirar os alunos para poder focar mais em suplementos. Até que eu tirei o último e tomei uma decisão também que algumas pessoas foram contras. Eu não me formei em educação física. Faltou o TCC.
E eu disse na cara de algumas pessoas, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu vou trabalhar vendendo suplementos e é assim que eu vou ser. Igual um dia eu disse no meu 3º ano, quando meu coordenador do colégio chegou e disse pra minha cara, tu vai se perder na educação física, tu é muito inteligente, bora fazer direito a coisa. Eu vou ser muito bem sucedido no que eu quero. E assim, eu abri a minha primeira loja em 2016, de rua lá no centro, e de lá pra cá, 8 anos, consegui muitas coisas aí bacanas aí. Muito massa, cara. E você tem uma segunda virada, Cícero, vou roubar Pode aqui, ir, tá? pode ir. Tem uma segunda virada, acho que importante dentro desse processo, porque você abriu a primeira loja, essa loja vendia B2C. Como foi essa, que eu acredito que tenha sido também uma grande virada de chave, porque você passa para um outro patamar de negócios e de vendas, quando você sai da venda B2C e passa para B2B. Quando você Certo. passa a vender para outra, quando foi que a HP deixou de ser loja e passou a ser distribuidora? Quem sabe eu quisesse muito te dizer qual foi a estratégia que eu pensei para poder fazer isso acontecer para você usar aí, mas quem sabe você vai entender com a minha história que tem mais coisas por trás da sua história que você ainda não se conectou para saber. Então já fica a dica. Eu comecei a vender para o professor de educação física. Sim. O professor de educação física, ele queria comprar de mim, mas por que tu não vende? E eu comecei a brincar de vender para os personagens, meus amigos que eu conhecia, para eles venderem para os alunos. Incentivando o cara até a loja dele. Então começou aí. Olha, mas tem uma chave por trás disso daí, que talvez você... O Cícero já pegou, com certeza que ele já tá pegando a caneta aqui. Você passou a educar o seu cliente para ele comprar mais de você. Foi. Então aí eu percebi. E aí a escalabilidade natural que foi acontecendo que mais personagens trainers começaram a me procurar. E aí eu já intencionalmente procurei uma marca para distribuir exclusivamente no Ceará, uma marca pequena comparada às outras. Me deram uma exclusividade e eu comecei a trabalhar somente essa marca. Como só vinha de mim, eu foquei até a marca ficar relevante no estado, que eu já estava vendendo não mais apenas para personal trainers, para as principais lojas do estado. E daí foi quando eu passei para outras marcas. Exatamente. Né? Distribuir outras Foi marcas. isso daí. Muito massa, cara. Manda aí, Cícero Rocha, garoto. Cara, tu trouxe esse insight do educar o cliente, que é uma coisa que hoje as pessoas elas não querem muito investir nisso, né? Quer que o cliente já chegue educado, né? E aí é interessante essa sua visão do... Cara, vamos lá. Olha aqui. Tu pode ganhar também. Não precisa só. Tu pode ganhar. E eu quero que tu ganhe, né? Trouxe isso. E é isso que vem fazendo, né, a empresa crescer cada vez mais. Hoje, quando você vê o tamanho que a empresa está, esse processo todo que começou, você consegue medir quantas outras lojas você conseguiu abrir indiretamente? Mais de 300. Isso, é isso que eu queria. Olha o impacto do compartilhar. Mais de 300. Olha o impacto do compartilhar. A gente tá falando de... Até eu anotei o insight aí. É porque assim, quando a gente fala... Se você não anotou aí, a gente tá anotando aqui. É porque assim, é muito legal, eu queria ouvir isso, porque às vezes a gente fica muito no jogo só da venda ali, e massa, é isso mesmo. Por querer vender, hoje nós estamos falando de no mínimo, mais 600 empregos. Hoje eu vendo mês para 1.100 lojas. Aí, 1.100. Minha base é maior, mas recorrentemente, 1.100. mínimo 1.100. Lojas e revendedores, isso. Muito bom, cara. Caraca. E aí a gente tá estamos entrando na área boa do negócio. Estamos começando a falar A cara dele. A criança entrando no parquinho de diversões. O parquinho de diversões se abrindo ali, né? Mas, Jonas, hoje você tem uma equipe de quantos vendedores lá na HP? Na HP Distribuidora são 15, na loja de varejo vai para 3, na Evorox são 8. Então são isso aí. 20? Gerar 30 dá uns 30. Dá uns 30. Dá uns 26. 26 no total. Beleza. 26 vendedores vendendo 3 soluções diferentes. Sim. Né? Esse pessoal trabalha tirando o pessoal do varejo, a marca e a distribuidora, o pessoal trabalha no mesmo espaço? A marca, a marca não. A marca tem um vendedor interno que trabalha no mesmo espaço. Certo. E os outros 7 são representantes externos em outros estados do Brasil. Certo.
E a loja de varejo, que é na Aldeota, e a distribuidora tem um salão lá comercial, que é o Terru. Então, vamos falar com a galera da distribuidora aqui, que é a equipe grande. Os né? psicopatinhos. Então, me fala hoje, então, vou pegar a sua fala, você está chamando eles de psicopatas. Hoje, como é que a gente, porque é um grande desafio de muitas empresas, você tem uma equipe de vendedores com fome, com sede de resultado, como é que a gente forma um vendedor psicopata, cara? Primeiro, essa palavra que tu falou, forma. Livro, esqueci o nome do pessoal lá da Ambev, é Paixão? Ou como é que é aquele lá do... Sonho Grande. Sonho Grande. Lá, eu não aprendi lá, mas na hora que eu vi aquilo, eu linkei muito com uma coisa que eu fiz inconscientemente. Então, meus top 3 vendedores eram estoquistas da empresa. Da casa. Da casa. Por que tá formado em casa? Porque tem admiração, mas a primeira coisa para você ter um time com fome é a pessoa ter fome. Dificilmente a gente vai criar fome na pessoa. Você vai fazer uma ferramenta com ela, de visão de futuro, onde ela quer chegar, mas vai ter gente que naturalmente vai ter mais ambição do que outras. Correto. Então existe um perfil de pessoas que serão bons, terão mais facilidade em performar como vendas. E você tem que Você entender direciona essa contratação, quando você vai contratar o cara, você faz uma análise de perfil. Cara, hoje hoje eu tô com uns 70 e poucos funcionários. Não, se juntar o grupo todo vai dar mais de 80. Tem contratações que eu não vejo. Vendedor, todos eu vejo. Porque o vendedor, e eu me considero um vendedor, a gente precisa sentir no cara, e nem sempre o seu gerente, ele consegue, com a maestria que talvez você tenha, de identificar naquele cara onde ele quer chegar. E aquilo ali, muito, às vezes, você tem que entender de pessoas, de perfil comportamental, de valores que a pessoa tem, de entender que aquela pessoa vai se encaixar no time ou não. Ela vai agregar, ou é um cara que eu estou tirando da concorrência e vou botar aqui e vai destruir a minha cultura porque ele vem não sei o quê. Então, tudo isso compõe. Mas, com certeza, outra coisa que eu fiz muito e faço são treinamentos. Então, galera de venda, é todo dia alinhamento, é todo dia treinamento. E eu ia perguntar isso aí, com que frequência que você treina eles? Depende do que se entende por treinamento. Tá. Se você entende que no amanhã, todo dia, se usa 20 minutos para falar com o cara sobre por que vender essa marca do que a outra, ou qual é a estratégia do dia, se você entende isso como treinamento, porque eu entendo, é todo dia. Então, o alinhamento matinal do nosso time de vendas acontece, ele dura de 20 a 30 minutos todos os dias. Então, ali vai ser abordado vários tópicos, vai ser abordado objeções do dia, vai ser abordado o que deu certo, o que não deu errado do dia anterior, vai ser abordado qual é a meta do dia, e muito mais do que só venda, vai ser, e aí, como é que a gente vai chegar na meta do dia? Quais são os clientes que não compraram? Existem várias estratégias. Então, e falando de treinamento mais elaborado, digamos assim, que duram 1 hora, 2 horas, o meu desejo era que fosse pelo menos uma vez por mês. O meu desejo, né? Mas hoje, o desafio meu é, por exemplo, eu não tenho essa pessoa na minha empresa. Por exemplo, você faz isso. Você é um cara que eu não sei treinar meu time. Você vai lá, né? Correto. Não é isso? Então, hoje eu estou com uma gestão nova que eu vou conseguir colocar esse gap, resolver esse gap. Porque outro desafio que um cara que tem um grande time de vendas, que criou, que um dia eu fui o gestor comercial, um dia eu que ficava lá no front com os caras, é passar o bastão. Passar o bastão é muito complicado, tanto para quem está naquele front, porque acaba sendo um vício emocional, aquela energia que o comercial dá. Total. Né? E arrumar alguém que você consiga fazer com que toque aquele time no mesmo, ou na mesma ou uma melhor tocada de tambor. Quando você estava falando, você me trouxe um insight que eu nunca tinha refletido sobre isso. Que quando eu era gestor da empresa, eu fiz essa passagem, porque foi quando a gente
A gente tinha... Eu era sócio de uma única unidade da escola que eu era de curso profissionalizante, que era uma franquia, e depois abriu uma outra escola. Quando abriu essa outra escola, eu tive que colocar um gestor em cada escola, e eu saí dessa rotina, desse acompanhamento, disso daí. E Vazio. E eu acho que hoje a 2P ela é para preencher para estar ali no calor das vendas de alguma forma, para estar movimentando, para estar dando na adrenalina do time de vendas e fazendo aquela parada. Na dopamina, aquele prazer ali, aquele negócio. Vendo a coisa acontecer, vendo o cara chegar para você e dizer, deu certo, funcionou aquela parada ali que tu disse assim, ei, eu usei ali e funcionou. E bati a meta do dia e quebramos o recorde e tal. E quando você é treinador, você tem isso potencializado. Porque você atende várias empresas, então muitas vezes no mês... Não é uma empresa que volta para você e diz, bateu a meta. O cara marca lá no Instagram e tal, faz isso daí. Isso, manda um direct, confirma e tal. Então, quando você estava falando, assim, o insight estava valendo para mim aqui. Eu disse assim, vou passar o bastão, é isso porque você vicia naquela coisa da energia do comercial. Se Deus quiser, a sua empresa vai ficar tão grande que você vai ter que ter mais treinadores. Amém. E aí, nessa hora... Sim. Vai mais uma vez. Tem que passar o bastão. Vai lá, Cícero. Cara, tu falou assim, muito legal isso. Tipo, eu encaro os 20 minutos, 30 minutos de alinhamento diário como treinamento. Né? Isso é uma mentalidade e com certeza é um treinamento. Né? Como é que hoje... E aí você disse que está contratando uma nova gestão, né? de novo gestor para poder tá tocando o time. Isso já deve ter sido alinhado e conversado com esse gestor. A minha pergunta é como é que o time reage com essa cultura? Assim, os feedbacks que tu recebe do time nessa cultura, desse alinhamento. Cara, recentemente eu tive um momento de conversar com cada vendedor para saber o que estava legal e o que não estava. Você faz isso com que frequência? Sempre, não, todo mês, bimestral, não tem Quando não tenho frequência. Eu vou, como é que é o nome? E vejo, se eu fosse dizer o ideal, no máximo, para falar com 1 a 1 mesmo, com 80 funcionários, uma vez a cada 3 meses. Assim, para sentar mesmo. Assim, hoje, mas se eu fosse falar meu sonho, uma vez por mês, mas não faz sentido, né? E aí eu vou pegando por amostragem. O que eu aprendi é que se as pessoas forem as certas, falando de vendedor, ele quer ser liderado por uma pessoa forte que diga vai, pum, 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 acompanhado. Ele quer isso. E ele quer regras e limites. Ao mesmo tempo que ele quer autonomia, ele quer saber até onde ele pode ir. Então, esses caras... E ele vai testar. Isso. Então, eles querem isso. Só que às vezes a gente acha que não. Tá entendendo? Então, eles querem isso justamente para poder... ir para cima. Eles têm, como é que é o nome? Vontade de ser um time, de crescer, de ir para cima. Isso se eles estiverem unidos, claro. Porque é comum um time comercial ter briga, é comum ter, como é que é o nome? Rachadinha de um time e fica com outro, né? Deixa eu tocar nessa ferida aí. Tem uma polêmica em equipe comercial que eu já vi muito gestor ficar em cima do muro nessa história e eu queria ver qual é o teu pensamento, como é que você trabalha isso dentro da empresa. É o equilíbrio ou desequilíbrio entre competição e colaboração dentro da empresa. A gente tem a pegada de que você falou, eles querem se sentir parte de um time, mas dentro de uma equipe comercial existe naturalmente uma competitividade. Então, como é que o Jonas hoje conduz essa dicotomia? Colaboração e competição dentro do time. Entendendo que vendedor, mais do que algumas outras coisas, é uma pessoa, e pessoas são emocionais e racionais. Tem ações racionais e tem ações emocionais. Ações racionais, ficar expondo todo dia a meta geral da empresa e não apenas a meta individual de cada um. Fazer campanhas em que existem premiações individuais se faturamentos de grupo forem atingidos. Isso são ações micros que você pode ir fazendo ao longo.
Mas também, Jonas, não já teve cara tentando se matar para ser primeiro? Já. Sim. Briga? Já. Então, eu prefiro ter que segurar leões do que empurrar rato. Tá entendendo? Então, eu prefiro ter um time comercial que de vez em quando se bica, que a gente tem que ficar conversando, é claro que no limite do respeito, uma coisa é se bicar e tal, ali outra coisa é querer bater no outro. Não tem nada a ver uma coisa com falta de respeito, né? Mas entender que time comercial que briga por meta, que briga para ser primeiro lugar, é o que eu acredito que é o time comercial que faz a empresa crescer. Se o time é muito apático, não é o time que eu quero para o meu ecossistema de empresas. Então, entendendo que feedback, conversa com a gestão, onde está errando, onde pode melhorar, comportamento direto, mostrando onde o cara pode melhorar, avançando, o DNA de evolução. Você passar isso através para o seu colaborador, para o vendedor. Mas teu comportamento aqui não foi legal, beleza e tal, vamos melhorar aqui. E esse alinhamento é para o resto da vida. Com qualquer colaborador, não apenas vendedor. Então tem que ter uma conversa muito franca, tem que ter uma pessoa muito forte do outro lado para poder não aceitar certas coisas, para poder dizer não quando é não, dizer sim quando é sim, ajudar quando é para ajudar, bater quando é para bater, no sentido de falar para o cara com uma entonação mais forte que ele fez uma coisa errada, que ele soltou uma bonificação que não era para soltar, que aquilo não é os valores da empresa. Então o time comercial é quase um time de futebol. É um time que precisa ser gerenciado, tocado por alguém muito capacitado e bom. Boa. Cara, é fundamental isso aí que você trouxe, cara. Quando você traz esse raciocínio, né, de você vincular as metas individuais a metas do negócio, a metas do time como um todo, é um discernimento que a gente vê muitos empresários não terem. Ou só trabalha com a meta individual, aí, ou seja, cria um monte de ilha, cada um brigando pelo seu, se matando pelo seu, e ninguém está brigando pelo da empresa. Né? Então, às vezes, quando o cara bate ali a meta dele, que ele estabeleceu, que ele estipulou para ele, tira o pé do acelerador, né? E aí a empresa que se dane, e o cara diz assim, porque fulano se desmotiva no meio do caminho, porque Beltrano faz... Mas não é a estrutura que você montou que não colabora, que não contribui para que o cara que não é só uma coisa. Por exemplo, antes de eu vir para cá, os caras estavam 3 vendedores juntos para poder vender uma negociação, 3 vendedores. Um cara tava com dificuldade na negociação e eles, não, meu irmão, o cara tá rasgando, a concorrência tá rasgando o preço para ele, meu irmão. Mas por que vocês não fazem isso? Não, porque se a gente fizer isso, a meta da Mona, que é a gerente, vai impactar na meta da Mona. Então o cara tá preocupado com a meta até do gerente. Sim. Tá entendendo? Justamente por esse entendimento que dá para fazer o CIO todo bater. É um entendimento que o cara vai construindo, né? O cara vai dando esse entendimento que é importante. Exemplo, nas reuniões mensais, aí a empresa inteira, os 70 galera, eu exponho se a gente bateu quantos % da meta a gente chegou próximo ou não. Então, para a empresa toda, a gente atingir a meta é importante. E lá não tem a meta do fulano ou do cicrano. Tem a meta geral. Então, a gente expõe para todo mundo se a gente bateu ou se a gente não bateu. Nossa. Essas reuniões, né? É interessante, tu trouxe essa reunião que ela acontece mensalmente e é legal você trazer que, assim, é geral. Essa é a geral. É geral. E, assim, quando é geral, não tô falando dos 15 vendedores, dos 26 vendedores. Eu tô falando do time completo que faz os vendedores também venderem bem, né? Sim. E aí, Jonas, tu trouxe um comportamento que é difícil de se encontrar em salão de vendas, que é essa preocupação com o outro, muitas vezes, né? Porque às vezes o cara, sou eu por eu, faz a tua parte aí, eu tô ocupado agora. Não, mas, cara, se eu fizer isso aqui, a gerente lá vai prejudicada. Então vamos aqui buscar uma estratégia junto, tá? Então isso é uma cultura que é construída, alimentada, validada, né? Porque também é lindo a gente estar falando aqui alguns minutos, mas a gente sabe que na prática a pancada que vocês passam é outra. E aí eu quero entender o outro lado, Jonas. O lado que vocês investem em entender esse perfil comportamental desses vendedores. Porque, assim, os caras que hoje são para ti, eles não chegaram formados assim. Não, vocês nenhum. conseguiram... Literalmente nenhum. Pois é, vocês conseguiram chegar a entender o perfil comportamental do cara para entregar a melhor solução pro cara. E, assim, você como vendedor, você como CEO, dono da empresa,
E eu queria que você trouxesse isso até para os empresários, empreendedores entenderem o impacto desse entender o perfil comportamental. Meu amigo, você que está vendo aqui e acha que não sabe contratar, você tem que urgente entender de perfil comportamental DISC. E quando eu aprendi esse negócio, para mim mudou a minha vida. Mudou minha vida com minha esposa, mudou minha vida com meus filhos e mudou minha vida com meus colaboradores. Então, você perguntou sobre como ver esse perfil. Então, tem algumas coisas racionais que é muito fácil, que é o perfil dominante, influente, conforme, estável. Então, a gente tem o perfil de vendedor que é dominante, influente ou influente, dominante. Acabou. Agora, tem um vendedor, por exemplo, você que trabalha com relacionamento. Aí você já precisa de um cara mais estável, que tem um pezinho ali mais bom ouvinte. Então, cada empresa precisa entender qual é o perfil do vendedor que ela quer. É o cara que escuta mais, que se relaciona mais, tá entendendo? Então, o meu vendedor do salão de vendas, ele precisa ser um cara que muito ativo, muito que vai para cima, muito que oferece, muito que quer ajudar, um DI. Entendeu? Então, esse perfil comportamental que eu disse, que eu estou falando, me ajuda muito. Então, a primeira coisa que o PDH faz na contratação, Jonas, o cara lá, e aí, não, o cara não era o perfil ideal. E tá tudo certo, porque para outra empresa, com certeza aquele cara será a pessoa-chave. E se ele vier para minha empresa com um perfil que não é que eu desenhei, o cara vai ser infeliz. Ele não vai se adaptar, não vai ser nem bom para ele, nem bom para a gente. Então, eu entendo que tem empresas que têm espaço para todos os tipos de vendedores, tem empresas que precisam de vendedores X e a gente vai usando cada um em cada coisa. Eu trouxe essa pergunta porque, assim, muitas vezes as pessoas estão contratando só na necessidade. E aí elas estão demitindo. Tem uma palavra que quando o cara vem falar comigo, porque imagina, eu tenho muitos conhecidos e muitas vezes o cara vem falar comigo assim, Jonas, eu tô com um parceiro meu aqui e tal, para poder contratar, é mesmo, ele fala a palavra, quando ele fala isso, 99% de chance de eu não contratar. E ele é desenrolado, mano. Na hora que o cara fala isso, eu não diz isso não, mano. Deixa eu pensar, tá vindo tão bem. O cara é mala, meu Deus do céu. O cara deve fazer, é porque ele deve fazer de tudo um pra pouco e bom nada. Entendeu? Porque quando o cara fala que ele é bom nisso, esse cara deve ser bom nisso. Porque quando o cara fala que ele é desenrolado, ele desenrola de tudo um pouco. Sim. Eu não quero um cara que faz tudo pouco. Eu quero que ele faça muito bem aquilo. Sim. É engraçado, quando você traz a questão dos perfis comportamentais, e aí você que está aí do outro lado, se você nunca estudou esse conteúdo, eu recomendo, né, fortemente que você avance nesse conhecimento, porque a gente tem a possibilidade de entender não só dos vendedores, mas a gente entende dos vendedores, de relacionamento pessoal, dos clientes. Um cara influente. Perfeito. E que não tem controle, que tem dificuldade de planilha. Vixe, maluco. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. Né? É. Jonas, a gente está caminhando aqui para a nossa reta final. Passa rápido. E aí a gente tem algumas perguntas-chave, né, que a gente poder tratar aqui. A primeira é, se você puder indicar um livro que todo empreendedor que está aí do outro lado, ele tem que ler na caminhada dele. Qual é esse livro? Vendedor Minuto. Vendedor Minuto. Boa. Principal insight do livro, você lembra? Eu vendo mais quando eu faço os meus clientes crescer. Cada vai dormir com essa hoje, é isso. É um paradoxo. Quanto mais eu ajudo os outros a conquistarem o que eles querem, que no meu caso era vender mais eu vendo. Quanto mais eu ajudo os outros a conquistar o que eles querem, mais eu vendo. Então esse é o principal insight do livro. E porque toda empresa tem que vender alguma coisa. Então quando isso está entranhado, e todo vendedor tem que ler esse livro para poder entrar na minha empresa, porque ele tem que entender isso. Que quando eu vou fazer uma venda, eu tenho que, entre com atos, palavras, emoji, áudio, vídeo, transparecer o sentimento pro outro lado que eu estou querendo ajudar ele. Inclusive, se eu estiver oferecendo para ele levar mais R$5.000 de produto. Porque um vendedor que não entende que quando ele oferece uma coisa a mais, ele está ajudando, ele vai ficar bloqueado. Boa. Lá, Cícero. Tome pedrada. Tome pancada, meu amigo. É isso.
quero saber se o cara não vai sair daqui com insight hoje. Se não vai ter momento aí sim aí no Spotify hoje. Jonas, cara, qual foi o momento aí sim? Tive alguns momentos aí sim. Teve um que você pode se fazer o mesmo exercício e com certeza, depois do que eu falar agora, você vai ter um momento aí sim. Um dia eu fui para um treinamento e o cara me perguntou assim, Jonas, se tu tivesse, vai começar a me enviar de novo, se tu tivesse a certeza que fosse dar certo, o que tu faria? Se tu tivesse a certeza que fosse dar certo, o que tu faria? Pergunta de coach isso aí. Sim. E dali eu fui, aluguei um novo ponto e fiz a mudança da loja e foi quando eu mais... Então esse foi o momento que me veio na cabeça agora. Vou até me fazer a pergunta de novo, tenho até medo do que vai sair. Vai. Muito bom. Se vai gerar medo é bom. Jonas, tem duas perguntas que eu queria fazer para você, muito importantes. A primeira é... O que levou o Jonas a 1 milhão que não levou o Jonas a 40 milhões? O que levou até 1 milhão? Isso. E que não me levou até 40 milhões? Isso. Querer fazer tudo da empresa. Levou você a 1 milhão. Levou você a 1 milhão. Porque você centralizou e eu era vendedor, eu ritmo. vendia, eu fazia, eu não sei o que. Para eu chegar para cima, eu tive que aprender a delegar, eu tive que aprender o que é um organograma, eu tive que aprender como estruturar uma empresa. Então, isso eu tive que aprender e com certeza foi o que fez a diferença. Se o Jonas tivesse sentado de frente para o Jonas lá do começo, tô olhando para ele aqui. O que é que com a cabeça que você tem hoje, o que é que você diria para ele? Não temas. Não temas. Lá eu não sabia. E minha caminhada com Deus, ela só começou depois de 6 anos que eu já estava empreendendo. Eu não sabia que a minha mudança de educação física para uma vida de suplementos ia me trazer o que eu trouxe. Todas as coisas que não vai dar tempo de falar aqui, que eu tive de bênção na minha vida. O que eu falaria para o Jonas lá de trás era justamente, não temas porque Deus está contigo. Eu não tinha noção daquela época. Eu tive que superar muitos medos. Eu vi meu pai quebrar, mano. Eu me travei muito por conta disso. Eu tive que ter muito, como é que é o nome? Trabalhar muito a minha cabeça até eu ter a certeza que isso não vai acontecer comigo. Então, por conta de coisas que a gente vive, a gente se trava muito. Então, aquele cara lá do começo, ele sabia que ia viver algo grande. Só que tinha um cabo de guerra puxando ele, que talvez se ele não tivesse aquele cabo de guerra, ele teria chegado até aqui de uma maneira totalmente diferente. Pancada, hein? Hã? Pode seguir. Eu só ver se eu lhe espero aqui. Não, pode Momento, meu amigo, a gente tem uma pergunta que a gente gosta de fazer sempre no encerramento, que é se você puder deixar uma mensagem, se você soubesse que esse episódio vai entrar em todas as casas, se você puder dar um recado para todas as pessoas, 1 minuto, o que você diria para eles? Meu amigo, em 1930, não sei quando foi criado o avião. Você acha que o avião disse para o Santos Dumont, que foi o criador, ei, eu vou voar? Ou foi o Santos Dumont que disse que ele ia voar, que era um avião? O Santos Dumont que criou o avião para voar. Porque só quem sabe por que você nasceu foi o criador. E você nunca vai descobrir o que você veio fazer aqui na Terra, a não ser se conectando com quem te criou. Então, meu amigo, não perde tempo. Começa a se conectar com quem te criou. O cara lá de cima, Deus. E a partir daí, no dia que tu conectar o teu propósito com o que tu tem pra tua vida, que é com a tua empresa, muito pode ser, tu vai voar. Tu vai viver uma vida totalmente diferente. Então, se é para entrar em todas as casas, é isso daí. Aí sim? Aí sim. Ah, meu amigo, boa. Jonas, cara, de antemão, muito obrigado. Foi show, certo? meu irmão. Muito bom. Obrigado mesmo.
Você contribuiu com certeza muito com a nossa audiência. A gente aprendeu muito com você. Essa é uma experiência fantástica. E você aí, teve muitos momentos aí sim? A gente espera que sim. Não esquece de deixar na enquete no Spotify qual foi o seu momento aí sim com esse episódio. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa a tua curtida lá e compartilha com aquela pessoa que você gostaria de ver crescendo, tá bom? E se tivesse a segunda coisa para falar, e os vídeos todos iriam entrar na casa de todo mundo, segue a HP Suplementos, a melhor loja. Você que abriu o empreendedor, HP Distribuidora e a marca para você tomar é Evorox, beleza? Show de bola. Show de bola. Meu amigo, a gente tem uma lembrança para você Olha do nosso patrocinador TBC. Já gosto Tá muito. certo? E uma lembrança do Aí Podcast para você. E nunca uma frase numa caneca fez tanto sentido. Vamos ver. Jonas, sua história nos inspira. Show. Valeu, curti. Obrigado mesmo. Valeu, parabéns aí pela caminhada, parabéns pela jornada. E camisa TBC, que é a camisa do empresário brasileiro, vale... É sensacional. A gente estava batendo papo antes, você já é consumidor, já conhece, já é cliente, né? E você, para se tornar cliente também, pode usar o cupom AISIM10. Acesse lá o site da TBC, deve estar aparecendo o QR Code para você aí. E você vai ter condição de comprar com um cupom especial do Aí Podcast. Jonas, você já falou, mas só para reforçar, como é que o pessoal faz para te acompanhar e acompanhar a HP? Cara, se você quiser acompanhar o Jonas, né, a jornada, a rotina, os hábitos, o que ele pode tirar, meu Instagram é Jonas B. Vasconcelos. Nosso grupo, né? Você quer empreender, quer vender suplementos? Segue lá, HP Distribuidora CE no Instagram. Se você quer comprar suplementos para o seu uso, com preço bacana, uma variedade maior do estado, @HP Suplementos, nós entregamos em todo o estado e temos a nossa marca para você conhecer, se você é lojista, se você quer já compra de fábrica ou quer revender, na distribuidora também tem. E na loja também. O nome da marca é Evorox Nutrition e tem um slogan muito massa. Tu sabia que crescer é diferente de evoluir? Eu vi é massa esse slogan. Porque realmente. crescer é só ficar maior. Evoluir é ficar melhor. Evorox Nutrition, a sua evolução constante. Então, se você quer suplementos aí para você estar avançando, procura da Evorox, vai estar show. Show. Massa, cara, muito bom. Então, acompanha a gente nas redes sociais, vai ser um prazer a gente poder se conectar. Cícero, como é que a galera faz para te achar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Massa, eu sou Lucas Vieira, você me acompanha através do @LucasVieira2P em todas as redes sociais. E o Aí Podcast no Instagram, nosso canal de cortes é o Aí _podcast. E a gente também tá nas plataformas Spotify e YouTube. E a partir do mês de junho nós também vamos estar na TV Ceará. Aí sim, galera. A gente espera vocês, vamos crescer junto, pra cima. Show!